E aí galera, beleza? Vocês estão no canal A Harmonia da Matemática e hoje vamos resolver mais uma questão de funções. Uma parede de tijolos será usada como um dos lados de um curral retangular. Para os outros lados, iremos usar 400 metros de uma tela de arame, de modo a produzir a área máxima. Qual é o quociente de um lado pelo outro? Muito bem, pessoal. Ele aqui vai querer como resposta um determinado quociente. Ele não definiu qual é o lado, correto? Um lado pelo outro. Então, a gente tem que fazer das duas formas. Então, se esse lado aqui, logicamente, vai estar em metros, então vai ser x metros, sobre y metros. Y metros sobre x metros. Ok? A gente tem que fazer uma dessas formas aqui e deixar como solução. Agora, pessoal, ele diz o quê? Que eu fiz aqui esse lado, correto? Sendo correspondente à parede. Aqui a gente está tendo uma visão superior, ok? A gente simplesmente precisa ter essa visão aqui. Então, esse daqui será a parede. Esse daqui será o segmento ocupado pelo retângulo, esse segmentozinho aqui. Esses lados bem aqui serão x, x, y. Sabemos que os lados paralelos ou os lados aqui opostos de um determinado retângulo são congruentes. Então, x é igual a x, esse lado é igual a esse lado. Okay? Esses dois segmentos aqui. Você pode chamar qualquer um desses lados aqui da variável que você quiser. Desde que esses dois lados aqui estejam com a mesma variável, ok? Temos o seguinte, os segmentos que não estão na parede vão levar 400 metros de tela, correto? De arame. Então, no caso aqui vai ficar y mais x mais y igual a 400. Eu não vou botar unidade de medida aqui, porque é desnecessário nesse exato momento. A gente sabe o seguinte, que será esses 400 aqui, pessoal, na verdade, seriam um determinado perímetro. Ou seja, o perímetro que é a soma de todos os lados, mais a exclusão aqui desse determinado lado, que dá 400. Então, temos o seguinte, a determinada área desse determinado curral tem que ser a máxima. Então, a área aqui vai ser dada como sendo esse lado vezes esse lado, correto? Um lado aqui de um determinado retângulo é base vezes altura. Enfim, você pode aí, aqui a gente só vai fazer a multiplicação aqui dos lados não congruentes. Então, no caso aqui vai ficar y vezes x, que igual a 1u. Esse u aqui é o resultado do produto de y vezes o x, ok? Então, pessoal, temos o seguinte que eu vou isolar essa determinada variável x aqui, ok? Então, no caso aqui vai ficar y mais y, 2y. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó, x mais 2y igual a 400. Eu mando esse 2y aqui para outro membro subtraindo, então no caso vai ficar x igual a 400 menos 2y. Se eu tenho que x é igual a isso, então simplesmente eu posso substituir aqui, porque esse x aqui é o mesmo desse daqui, ó. Correto? Segundo aqui os nossos cálculos, nossas nomenclaturas aqui. Então temos o seguinte, que y vezes 400 menos 2y igual a u. Agora aqui, esse membro aqui simplesmente tem só y, pois esse y aqui é igual a esse y. E temos aqui que obter o maior produto. Agora temos o seguinte, podemos fazer a determinada distributiva. Y vezes 400, 400y. Y vezes menos 2y dá menos 2y quadrado igual a u. Aqui, pessoal, você pode estar percebendo que uma coisa, aliás, aqui é y, uma coisa que está diferente. Esse y aqui, de vez de estar o determinado x, padrão, está simplesmente o y, correto? Aqui é para você perceber algumas determinadas mudanças, somente de variável, mas é o mesmo esquema de sempre. Temos aqui o coeficiente A, vale o quê? Menos 2. Se ele vale menos 2, então é menor que zero. Se é menor que zero, se o coeficiente A é menor que zero, então a concavidade é voltada para baixo. Então a gente vai obter um determinado ponto de máximo. Se temos um ponto de máximo,
Então, temos um determinado valor máximo, que seria o produto aqui. Mas somente queremos encontrar um determinado ponto de máximo. Que, ao substituir bem aqui, em y, vamos gerar um determinado valor máximo, ok? Assim, pessoal, temos o seguinte. Temos que o y máximo será dado como sendo menos b sobre 2a, aonde vamos ter a menor diferença na forma canônica. O b aqui pode ser escrito como sendo menos vezes mais b, menos com mais, dá menos, retorna aqui. Então aqui quero o valor de b, o valor numérico real aqui de b. Então 2 vezes coeficiente a. A gente já descobriu que ele vale menos 2. Coeficiente b, no caso aqui ele vale 400, positivo. Então temos aqui menos, mais 400, positivo, sobre menos 2 vezes menos 2, dá menos 4. Menos com mais, dá menos. Então, no caso aqui vai ficar menos 1 vezes 400, dá menos 400. Dividido por 4. Aqui, pessoal, 400. É bem lógico isso daqui, ó. Você pode até raciocinar que 400 é a mesma coisa que 4 vezes o 100. Então, no caso aqui vai ficar 4 vezes o 100. Então, a gente simplifica 4 e esse 4. E vai sobrar só o 100. Ok? Assim, temos que menos com menos, na divisão aqui, é mais. Então, no caso, vai ficar 100, simplesmente. Você pode aí fazer com mais calma, ok? Essa determinada divisão aqui. Eu só dei o raciocínio aqui, mais lógico aqui, para você entender. Assim, pessoal, temos o seguinte, que o determinado ponto de máximo será 100. Ou seja, aonde tivermos a variável y, a gente substitui por 100. Agora, queremos achar a variável x. Quanto vale a variável x? A gente não substituiu, a gente não falou que x, segundo os cálculos aqui, é igual a essa determinada expressão? Correto? Essa determinada expressão aqui? Então, a gente somente substitui. Aonde temos que x, você pode associar esse x aqui, aliás, isso daqui é uma determinada função, onde x aqui vai ser diretamente dependente desse y. Temos que x é igual a 400 menos 2 vezes o y, que o y aqui vale 100, menos 2 vezes 100 dá o quê? Dá menos 200. 400 menos 200 se resulta simplesmente 200. Então, temos aqui que os lados 200 e 100 é onde a gente vai obter o maior produto, ou a maior área, aí, como queira imaginar. Agora, a gente vai fazer a razão, que a gente vai obter o quociente. Então, no caso aqui, vai ficar 200 sobre 100, seria 200 metros sobre 100 metros. Razão aqui entre metros e metros, correto? Vai sair simplesmente um determinado valor, sem essa nomenclatura aqui, ok? Pois você pode pensar quantos 100 metros cabem aqui em 200? No caso aqui é 2. Pois 2 vezes 100 metros é igual a 200. Então, a gente obteve o primeiro quociente aqui. Agora temos 100 metros sobre 200 metros. Então, você pode fazer a seguinte pergunta. Quantos 200 metros cabem aqui em 100 metros? No caso aqui é 1 sobre 2. Pois 1 sobre 2 vezes 200. Olha aqui, ó, você pode até testar. Ou você poderia fazer determinadas simplificações com esse 100 e com esse 200. Até chegar em 1 sobre 2. Ok? Aqui, pessoal, a gente esquece essa determinada nomenclatura metros. Pois ele está pedindo uma determinada razão. Então, 200 metros vezes 1 sobre 2 tem que dar igual a 100 metros. Ok? Para você não confundir essa determinada organização. Então, no caso aqui seria 1 sobre 2 vezes 200. Pois aqui são 200 metros vezes 1 sobre 2. No caso aqui vai ficar 200 vezes 1. Vai ficar 200 metros dividido por 2. E 200 metros dividido por 2. No caso, isso resulta em 100 metros. Retornando aqui para esse determinado numerador aqui, ok? Então,
a gente pode até ir para a parte decimal, que no caso aqui seria 1 dividido por 2, no caso aqui é 0,5. Ok, eu fiz aqui um pouco mais rápido aqui essa determinada divisão aqui. Você pode fazer pelo método padrão. Então, a gente obtém aqui o determinado quociente desses lados aqui, ou pode ser 2 metros, correto? Vou anotar aqui 2 metros. No caso aqui é 2, desculpe, é somente 2. Ou 0,5, que no caso aqui é 1 sobre 2. Então, pessoal, essa daqui foi a resolução de hoje. Se você gostou, não se esqueça de avaliar o vídeo, deixe aí suas sugestões nos comentários sobre a experiência e valeu!